Oi, gente, tudo bem? Eu sou a Fê Souza e eu vim responder às perguntas que o pessoal me enviou. Uma delas é sobre alcoolismo. Algumas pessoas me mandaram algumas histórias meio tristes até, referente ao alcoolismo na família, né? E também a dependências químicas, né? Diversas. E aí eu vou falar para vocês um pouco sobre esse efeito, né, do alcoolismo e da dependência química nos familiares, tá? Existe uma doença, uma patologia chamada codependência. Essa patologia acomete normalmente as pessoas que convivem com dependentes químicos. Tá? Então, assim, filhos, netos, esposa, marido, por aí vai, né? E aí, a codependência gera essas pessoas que convivem com um dependente químico para que elas consigam conviver, conviver com tranquilidade ou um pouco melhor, né, para melhorar o dia a dia, para melhorar essa lida, né? Essas pessoas normalmente criam alguns mecanismos de defesa. Dentro desses mecanismos de defesa, tem dois que são os mais fortes, que na minha visão particular são os que mais atrapalham os codependentes, né? Os familiares dos dependentes químicos. Um deles é o controle e o outro deles é o que os autores chamam de triângulo. O triângulo, ele é um círculo vicioso, né? Um circuito vicioso que normalmente os codependentes atuam, né? Ficam programados no seu inconsciente, e aí os codependentes acabam atuando dessa forma e acaba passando isso para todas as pessoas, para todas as relações da vida, não só para o dependente em si, né, que convive junto. E aí eu vou dividir essas respostas em dois vídeos. Então, nesse vídeo eu vou falar sobre esse triângulo, né, esse looping, e num outro vídeo eu vou falar sobre o controle, tá? Então, e num outro vídeo eu vou falar sobre o dependente químico em si. Hoje eu estou falando da codependência, dos familiares do dependente, ok? A codependência, o triângulo da codependência é assim: a pessoa se dá, porque o familiar sempre acha que ele tem que dar apoio incondicional, apoio absoluto ao dependente químico, né? A gente fica com essa sensação de que a gente tem que cuidar, de que a gente tem que apoiar, de que, como se isso estivesse em nossas mãos, né? Então, o codependente, ele se doa, e obviamente que tudo isso inconscientemente, né? Mas fica esperando um retorno, e esse retorno não tem, né? E aí o que acontece? Aí a gente, como codependente, começa a sentir raiva, né? Porque você se dá e não tem retorno. Como se a gente fosse uma fonte inesgotável, só sai, né? Nada volta, nada entra. E aí aí entra no segundo ponto, né, desse triângulo. O primeiro é o doar-se, o segundo é raiva. Aí começa a sentir raiva, muita raiva, e aí, claro, essa raiva acaba repercutindo em outros âmbitos da vida, acaba repercutindo em outras questões, e às vezes até em outras pessoas, em outros familiares, em outras relações. Aí fica aquela raiva, né? Porque, poxa vida, é claro que tudo isso é um processo inconsciente, tá?
Mas é assim, né? Puxa vida, eu me dei tanto, eu me doei, eu cuidei, eu fiz tudo o que eu pude, tarará, 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 e não obtive retorno. Depois desse looping, né, de raiva, desse ápice de raiva, vem o vitimismo, né? Aí começa aquela, ai, porque eu sou um coitadinho, eu sou uma coitadinha, porque eu faço tudo por fulano, porque eu faço tudo por ciclano, e ciclano não reconhece, e ciclano não me ajuda, né? E não para com as porcarias, né? Que é assim que as pessoas falam, né? As drogas ou as bebidas, as porcarias, né? E nada me acontece, enfim. Aí cai no vitimismo, né? Depois que cai no vitimismo, dá uma amenizada, né? Abaixa um pouco a bola e fica naquela tristeza, às vezes até num processo depressivo mesmo, né? Muitos codependentes desenvolvem outras patologias por causa da codependência, porque realmente é muito desgastante, né? E aí depois disso vem novamente o doar-se, né? Porque daí o dependente químico tem outra crise, tem outra recaída, e aí usa de novo, e aí se perde. Aí o codependente, né, que é o familiar, de novo sente a necessidade de dar suporte. Aí de novo se dá. Depois entra na raiva porque não tem retorno, né? Depois do looping da raiva, entra no vitimismo de novo. E aí fica nesse circuito vicioso, né? Nesse triângulo. Doar-se, sentir raiva e cair no vitimismo. Doar-se, sentir raiva e cair no vitimismo. Fica nesse circuito sem parar, né? Uma coisa constante. E isso é um mecanismo de defesa, né? Isso é uma patologia, isso precisa de tratamento. Então, se você é um codependente, se você convive, né? Mesmo que você não cuide diretamente, mas se você convive com dependentes químicos, se você acha que isso se enquadrou, né, no seu perfil aí, no seu dia a dia, ou de algum familiar teu, procure ajuda, tá? Não é só o dependente químico de que precisa de tratamento. Com certeza não. Né? Os codependentes, os familiares precisam também de ajuda, precisam de suporte, né? Precisam de aprender a lidar com isso de uma forma mais saudável, para que seja mais leve, para que seja menos dolorido, né? Porque a gente se perde mesmo, é muito fácil a gente se perder, né? A gente começa a focar muito no outro, querendo ajudar o outro, querendo, né, tirar o outro da droga ou tirar o outro da bebida, e a gente foca muito nisso, e a gente se perde da gente, a gente se perde da família, a gente se perde da vida, a gente se perde mesmo, né? Então a gente precisa de ajuda. Se esse é o seu caso, procure ajuda, procure um terapeuta, ok? Até o próximo vídeo, então. Um beijo, até a próxima.